Olá, internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. Eu sou Américo Borges e hoje nós vamos conversar com a Maria Clara Leles, diretora de Vigilância em Saúde de Montes Claros. Tudo bem, Maria Clara? Tudo jóia, meu querido. Seja bem-vindo ao Webterra Podcast. Obrigada, nós agradecemos a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu convido você a assistir comigo um vídeo do PIC, Programa de Investimento no Cidadão da Prefeitura de Montes Claros. Pode rodar. A cidade toda está no PIC. É o Programa de Investimento no Cidadão. O PIC está na qualidade de vida, com a revitalização e a urbanização da Lagoa aqui do Interlagos e na implantação de 20 novas praças. Ou na construção da área de eventos da Praça de Jatobás, com uma concha acústica. Meio ambiente e cultura no PIC total. E tem mais novidades. Vamos lá? Então aqui com a nossa conversa com a Maria Clara Leles, diretora de Vigilância em Saúde de Montes Claros. Falaremos sobre as ações de combate ao Aedes aegypti em Montes Claros, o mutirão de combate à dengue. Maria Clara, explica pra gente como que se dá essas ações de combate. Então, na verdade, são multi-ações, são multi-estratégias, né, que a gente vem desempenhando aí desde o início do ano. Sim. A melhor forma, né, conhecemos isso, já registrado na literatura, a melhor forma que a gente tem de enfrentar o Aedes é justamente antecipando algumas ações fora do que a gente chama de sazonalidade. Sazonalidade é justamente aquele período do ano, né, em que as doenças, no caso, transmitidas pelo Aedes, elas ocorrem de maneira mais comum, né, em função das condições climáticas e daquele período do ano em que ele se prolifera mais. Então, a gente realmente se organiza no ano inteiro para fazer esse enfrentamento mesmo fora da sazonalidade da doença. A gente não pode aguardar, né, que esse número de casos aumente, para que a gente comece a disparar essas ações. Então, na verdade, a gente veio desde o início do ano fazendo alguns enfrentamentos. Nessa época, né, iniciando o período chuvoso, a gente intensifica essas ações e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, para que a população de Montes Claros entenda. É preciso que todo mundo tenha bastante clareza, né, de como fazer esse enfrentamento junto com a gente, porque também nós sabemos que nenhuma estratégia, isso é em qualquer lugar do mundo, nem é do Brasil, mas em diversos países que enfrentam o Aedes aegypti, nenhum país do mundo é capaz de enfrentar esse vetor sozinho, né? E quando eu digo sozinho, do ponto de vista de poder público, né? De política pública de saúde. É realmente necessário o engajamento do cidadão. Né? Mas sendo um pouquinho mais específica, a gente tem, né, disparado algumas ações aí que são importantes a gente destacar, e se você quiser eu já posso começar a citá-las. Sim, por que exatamente esse dia D ele é realizado? Justamente, a gente precisa de intensificar, como eu disse, essa ação, e a gente tem essa nomenclatura, né, já muito usada na saúde, de dia D. Na verdade, a gente tem dia D para um monte de coisa na saúde. A gente tem dia D de vacinação e a gente tem o dia D de combater o Aedes. Então, nesse dia D, a gente concentra todas essas ações que a gente faz num único dia, né? Como eu disse, elas são feitas durante todo o ano. Mas o dia D é um dia que a gente preserva no ano para a gente concentrar essas ações e fazer com que elas aconteçam de forma mais intensificada em toda Montes Claros. Nesse ano, a gente está preparando um formato um pouquinho diferente, que a gente está fazendo, na verdade, vários dias D, né? Então, a gente tem programado aí 6 dias D. No início do ano, em março, a gente fez um dia D unificado, né? Nós pegamos um sábado, que foi lá em 18 de março, nós pegamos toda Montes Claros e fizemos todas as ações, coleta de inservível, visitas domiciliares em todos os domicílios do município, né, fazendo essa identificação de foco, eliminação de foco, orientação aos moradores, mobilização social, muitas blitz pela cidade, né, no sentido de educar mesmo e transmitir conhecimento para a população. Desta vez a gente está fazendo uma estratégia um pouquinho diferente, que a gente está fazendo dias D regionalizados, para que a gente consiga potencializar ainda mais essas ações, tá? Então, no dia 11, no sábado próximo, a gente vai começar
com a região dos Santos Reis, do Grande Santos Reis, que a gente chama, mas na verdade nós fragmentamos todo o território urbano de Montes Claros em 6 macro-regiões, e a primeira macro-região que a gente vai trabalhar é essa macro-região aí do Grande Santos Reis, né, e com certeza as adjacências ali. Sim, após o Grande Santos Reis no dia 11, quais são as próximas datas e quais as regiões que serão atendidas? Tá. Nós temos 6 datas, né, 6 sábados consecutivos. Então, começamos no dia 11, nessa região do Santos Reis, como eu disse. Dia 18, no Major Prates. Depois a gente tem dia 25. Na verdade, são 6 sábados consecutivos, encerrando lá em 16 de dezembro. Né? De hoje, do dia 11 até o dia 16 de dezembro, os 6 sábados consecutivos. Então, a gente vai fazer Grande Major Prates, Grande Santos Reis, Grande Delfino, Grande Renascença, Grande Maracanã e o Grande Independência com o Grande Vilagem ali juntos num dia só. Nessas ações, como que elas se dão na prática? Materiais são recolhidos? Que tipo de trabalho é feito? Isso é bem importante a gente destacar, né? Falando um pouquinho desse dia mesmo, o que a gente está planejando? A gente planeja uma concentração que no caso dessa região do Grande Santos Reis, nós vamos sair lá da Praça do Eldorado. A gente pega essa macro-região, né? Digitaliza mesmo o mapa dela, a gente tenta buscar um ponto mais central dessa macro-região e a gente concentra ali. Nós temos programado mais ou menos 30 caminhões, né, só para esta região. Então, a gente tem, na verdade, uma média de 30 caminhões em cada região. Então, nesse próximo sábado, a gente terá uma média de 30 caminhões circulando lá. Eles irão sair, como eu disse, desse ponto lá da Praça do Bairro Dourado. Com essa saída deles, a gente faz ali uma grande mobilização nessa concentração para a gente dar abertura mesmo a esse dia, chamar a atenção da população na região. A gente faz blitz naquela região, nós teremos 2 blitz, né, lá, uma no Todos os Santos e uma lá no bairro Santos Reis, porque essa macro-região ela é bem grande, a gente vai pegar né, vários bairros aí. E aí, a partir dessa saída, né, desse disparar ali das ações nesse horário, às 7 da manhã, a gente vai soltar esses caminhões circulando ali em toda a região. Qual que é o objetivo, né, desses caminhões circularem e fazer essa coleta? Muitas vezes, os moradores costumam, né, com o passar dos dias, e isso é uma coisa natural, até porque eles têm muitos moradores têm essa dificuldade de descartar alguns tipos de materiais em sua rotina. Muitas vezes a coleta seletiva ela não faz, né, não recolhe algum tipo de material em função das especificidades técnicas a que se destinam. Então é bem importante que a gente ocasionalmente ofereça para a população uma forma de fazer esse descarte, tá? Então a gente recolhe qualquer tipo de material que não sirva mais, por isso que a gente chama de inservível, né? Qualquer tipo de material que possa acumular água. Mas a gente pede, assim, muito encarecidamente, um cuidado da população de não colocar entulho, podas de árvore, porque esse tipo de material a gente não tem condições técnicas mesmo de recolher. Então a gente recolhe ali, né, inservíveis que possam estar trazendo, né, condições para a proliferação do Aedes e até de outros animais, de outras pragas urbanas, né, escorpiões. Acaba que a gente faz uma ação aí que alcança outros vetores também. Então, os inservíveis que serão recolhidos podem ser garrafas, balde, isso tudo mesmo. Que... Latinhas, garrafas de vidro, que inclusive a coleta seletiva ela não recolhe, né? Muitos moradores reclamam dessa questão. A gente tem uma legislação municipal, né, que coloca isso, como é que é feito o descarte, mas tem moradores que têm dificuldade. Então é um recorde assim de coleta nossa, inclusive são as garrafas de vidro, né? E elas são um potencial criador, com certeza, do mosquito Aedes. Sim. Então, o que a população precisa fazer? Ela precisa colocar esses materiais onde? Na porta de casa? Tem um ponto específico onde deve levar? Como vai funcionar? Bem importante a gente detalhar isso. A gente está pedindo à população para colocar esse inservível na porta da sua casa. Só que aí a gente tem uma questão muito importante. Colocar esse inservível na sexta-feira à noite. Porque os nossos caminhões, como eu disse, eles vão partir dali, né, do ponto central onde a gente estará concentrado, que no caso é no Eldorado, eles partirão dali às 7 da manhã. Então, se você coloca no sábado, mas, né, durante o dia, você vai correr o risco, e isso acontece algumas vezes, então a gente pede à população uma especial compreensão nesse sentido. Colocar na sexta-feira à noite, porque se você deixar para colocar no sábado, pode acontecer do caminhão, você colocar e o caminhão já ter passado.
certo? Então isso é bem importante a gente destacar. Coloque na porta mesmo da sua residência. Nós circularemos em todas as ruas dos bairros que estão publicados, tá? Isso é bem importante também. A gente terá 6 ações como essas e 100% da cidade de Montes Claros será coberta. É bem importante destacar que a prefeitura está inteiramente engajada nisso nesse momento. Então a gente tem muitos veículos disponibilizados, uma força de trabalho gigante para a gente realmente realizar esse mutirão em toda a cidade. Então não se preocupe se o seu bairro, a sua rua não está contemplado dia 11. Até dia 16 ela vai ser contemplada. Fique bem tranquilo em relação a isso. É bem importante a gente respeitar esse cronograma, tá? Então dia 11 a gente tem uma lista de bairros publicados nas nossas mídias sociais. A gente pode deixar com vocês essa relação, né? Para vocês nos ajudarem nessa divulgação. Mas atente-se se o seu bairro é dia 11. Se é dia 11, coloque seu inservível na sua rua, na porta da sua casa, sexta-feira à noite. Sim. Só reforçar para o pessoal, dia 11 agora de novembro o primeiro e vai até o dia 16 de dezembro, que é o último dia. O penúltimo sábado antes do Natal. Então a gente vai ficar aí até as vésperas do Natal enfrentando e combatendo esse Aedes. Então você aí que nos assiste, já fique atento, já pega o seu lixo, material inservível, já coloca na porta de casa na sexta-feira à noite, não vai colocar no sábado de manhã, coloca na sexta-feira à noite para o caminhão poder passar e pegar. Existe algum tipo de canal onde a população possa fazer uma denúncia? Por exemplo, eu moro ali no meu bairro, eu cuido da minha casa, mas tem um vizinho que ali tem uma piscina, tem um lote abandonado que ele não cuida e que ali existem focos do mosquito Aedes aegypti. A população pode fazer denúncia? E como? Pode e deve, né? Não só pode, como deve, é direito da população. E a gente pede, inclusive, a população para nos ajudar nessa fiscalização. Porque realmente esse controle deve ser ambiental. Não é só no meu domicílio. É preciso que o meu vizinho também cuide, né? Que o meu ambiente de trabalho esteja também sem condições em todo o nosso cenário. Então é bem importante que todo mundo se atente a isso. E a gente tem um telefone disponível para isso, é o 2211 4400, é o telefone do Centro de Controle de Zoonoses. Lá tem uma equipe pronta, né, para fazer esse registro e dar norte a essa demanda. A gente realmente vai ao local, a gente tem um segmento, né, a depender, é claro, do tipo de denúncia que chega, mas é importante, né, ela não só pode, como deve, sim, fazer esse registro para a gente poder acionar aí quem é de direito. Sim, olha aí, pessoal, então fique atento, se você conhece algum lugar que esteja abandonado, que se faz necessária essa denúncia, já liga para o Centro de Controle de Zoonoses e avisa. Inclusive é importante destacar, essa situação ela se aplica muito em casas com casas alugadas, que às vezes os agentes de combate à endemia, eles não têm acesso a todos os domicílios, né, sejam residenciais ou comerciais de Montes Claros. Isso, inclusive, é um grande gargalo nosso no enfrentamento aí desse vetor. Então, o que a gente faz? A gente tem legislação para isso, né? Quando a gente identifica um imóvel dessa natureza, onde o agente, por algum motivo, não tem acesso, seja porque está fechada, seja porque o morador é resistente, né? A gente tem mecanismos legais, né, de acionar esse morador. Então, quando é um domicílio que está fechado, por exemplo, a gente entra em contato, né, com o proprietário. Então, a gente tem maneiras de acessar. É bem importante que todo mundo saiba disso, né? Não é porque está fechada a casa do seu vizinho que ela vai ficar sem cuidado. A gente tem como fazer isso. Então, nos ajude aí nesse enfrentamento. A gente está inteiramente à disposição para fazer esse enfrentamento da melhor maneira possível. Sim, você falou na questão da legislação. Uma dúvida, se existe ali um imóvel num determinado bairro e esse imóvel já foi notificado que ali há focos do mosquito e depois ele tem uma reincidência e depois de novo, existe algum tipo de punição legal para o proprietário? Existe sim. Existe uma lei municipal que, inclusive, ela prevê a aplicação de multa, né, para o proprietário ou para, né, ambientes onde a gente não consiga, né, onde ele não se responsabiliza por essa adequada manutenção do seu ambiente, no sentido de controlar mesmo a proliferação desse mosquito. A gente tem uma lei municipal para isso. Mas é bem importante também destacar que a gente sempre tenta uma abordagem educativa primeiro, né? A gente nunca vai agir
de maneira finalística mesmo, com a aplicação de multa. A gente sempre tenta acessar o morador, conversar. E aí é como você falou, às vezes acontece, né, da gente ir uma vez, 2 vezes, o morador, né, às vezes não faz a parte dele, pode acontecer da gente, infelizmente, ter que aplicar, né, medidas mais drásticas, mas a gente tem previsão legal para isso. Ah, sim. Sobre o trabalho do Centro de Controle dos Zoonoses na prática, o que exatamente vocês fazem? É a visita na casa, cuidar de possíveis focos do mosquito, como que isso se dá na prática? Tá. Muito, muito interessante a sua pergunta, porque o centro, eu falo, né, que o Centro de Controle de Zoonoses, ele é um mundo à parte, assim, dentro da saúde. É uma equipe muito grande em Montes Claros, a gente conta hoje com 472 agentes de combate a endemias. É bem importante destacar que nessa gestão do prefeito Humberto Souto, esse número quase que dobrou, né? A gente tinha 212, mais que dobrou na verdade, a gente tinha 212, passamos, né, para 472 agentes nessa gestão atual, né, inclusive nesse ano de 2023. Então, assim, mesmo a gente tendo esse contingente, né, muito interessante de profissionais, ali também há muita demanda, né, porque a gente tem que pensar no termo zoonose. Zoonose, a gente é um enfrentamento na saúde pública de qualquer doença que seja transmitida ao homem por meio de algum animal. Seja mosquito, seja animais, né, outro tipo de animal. Então, é uma infinidade de doenças, é uma infinidade de ações de controle mesmo de saúde pública que a gente faz, né, que a equipe faz ali. Então, ali a gente tem programa de controle de leishmaniose, né, vocês já devem ter ouvido falar, é muito comum na nossa região. Estamos em uma região endêmica, inclusive, para leishmaniose, para chagas, né, que é transmitida por um mosquito. Então, a gente tem vários programas ali, né. E dentre esses programas a gente tem o que a gente chama de PCDTA, que é o Programa de Controle da Dengue antigamente, né? Que era como o Ministério chamava e ficou com esse nome. Mas a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. A gente não pode mais associar a Aedes aegypti à dengue de jeito nenhum, porque ele está se adaptando muito e ele está trazendo uma carga de doenças. Né? Foi-se o tempo em que a Aedes transmitia só dengue. Mas é esse o nome ainda que o Ministério usa. E aí é um dos programas. É bem interessante a gente colocar isso, que esse enfrentamento ao Aedes aegypti, né, as arboviroses, que a gente chama hoje, que são as doenças transmitidas pelo Aedes, é apenas um dos programas que o CCZ cuida, né? Mas, como a gente está falando dele hoje, eu gostaria de destacar um pouquinho sobre a rotina dos agentes nesse programa. Eles fazem, como eu disse, durante todo o ano, esse trabalho rotineiro de visitar o domicílio, fazer o que a gente chama de inspeção. Eles têm, na verdade, uma técnica mesmo de inspeção do seu quintal, né? A gente cobra isso do morador, que o morador tem que inspecionar. Mas existe uma técnica, né, para isso, e os meninos são muito bem treinados, né? Eu tenho extremo orgulho dessa equipe, né? Eles são assim bem cuidadosos nesse sentido. Quem está nos assistindo pode atestar isso. Eles são muito cuidadosos no ato da visita e a gente sempre reforça com eles, e eles fazem isso, que além deles fazerem essa inspeção visual mesmo e mecânica, né? O que é isso? Eles chegam, eles avaliam dentro dessa técnica, eles olham todos os locais, inclusive locais que o morador não imagina, né, que seja um possível foco, mas na rotina eles já conhecem e sabem que ali é um foco, é um possível foco. E aí eles chamam, a gente reforça isso com eles, chame o morador para acompanhar essa visita. Isso é de fundamental importância, porque quando o morador acompanha essa visita, ele aprende, né, como que ele deve inspecionar o quintal, porque o certo na realidade é que o morador faça isso de 7 em 7 dias. Porque qual que é a frequência, né, a rotina de trabalho do ACE, do Agente de Combate à Endemia? O Ministério da Saúde preconiza que ele tenha uma rotina de visita ao seu domicílio a cada 60 dias, certo? Então, o mosquito ele tem um tempo de proliferação de 7 dias. Então, os tempos são incompatíveis. Então, se um agente de combate à endemia foi à minha casa hoje, ele só vai voltar daqui 59 dias. Então, nesse intervalo de 59 dias, muitas vezes o mosquito já se reproduziu e iniciou novamente. Então, realmente fica muito claro para nós
Isso é científico, inclusive, né? Que há que ter essa participação do morador. Olha, o agente veio hoje, eu vou acompanhar ele, vou olhar com ele, vou ver onde que ele olha, né? Vou pegar com ele essa técnica mesmo, qual que é os locais mais possíveis, onde eu devo focar a minha inspeção. Mas eu preciso continuar fazendo isso na ausência deles, tá? Então, eles trabalham muito nessa perspectiva, além de cuidar aí dos outros programas, além de fazer intervenções pontuais. O que é intervenções pontuais? Quando a gente tem, por exemplo, uma casa com suspeita de dengue, a gente faz um bloqueio, né? Quando a gente tem uma notificação, e aí há um trabalho muito integrado entre as vigilâncias, né? A vigilância epidemiológica, o Centro de Controle de Zoonoses, todas as vigilâncias ali integradas para fazer essa comunicação. Então, a epidemiologia é o setor que recebe essa notificação. Digamos que você foi lá no hospital, você foi notificado com dengue. Sim. Então, o Centro de Controle de Zoonoses irá receber essa informação através da epidemiologia e ele terá que ir a campo, fazer um raio ali, um perímetrozinho ali ao redor do seu domicílio para a gente fazer um bloqueio. Às vezes ele faz uma borrifação, vai depender muito de cada caso, mas existe também essas ações de bloqueio. Como existe para raiva, né? A gente tem achado aí alguns animais positivos e a gente faz esse bloqueio, faz a vacinação animal num raio de 500 metros. Então é uma ação, é uma rotina de trabalho assim bem intensa durante todo o ano. Nessa época a gente acaba intensificando. Importante lembrar também que a gente tem ainda o que a gente chama de pontos estratégicos. O que é ponto estratégico, né? Pensando no controle do Aedes. São locais estratégicos, literalmente, na cidade. Cemitérios, algumas praças públicas, borracharias, é um ponto estratégico. Que são pontos que onde tem, né, já tradicionalmente, pela rotina mesmo daquele local, possíveis criadouros em potencial mesmo. Então, uma borracharia é um ponto estratégico para nós. Esses locais recebem visita de 15 em 15 dias. Aí a gente sai daquela rotina de 60 em 60 dias, certo? Então, eles fazem também isso. E lá faz borrifação, né? Aplica larvicida. Então, tem muitos pontos estratégicos também registrados em Montes Claros. Sim. Tá bom? Para que o próprio morador que está nos assistindo, ele possa fazer esse controle na casa dele, quais são pontos que mais são encontrados focos? São vasos de plantas, vasilha de cachorro, piscina, quais seriam? Olha, isso depende muito de cada região de Montes Claros, a gente observa isso com muita clareza. Da cultura de cada bairro, do costume de cada bairro. Por exemplo, tem bairros em Montes Claros que as pessoas costumam acumular água em caixas d'água, né, quando chove, para usar no serviço doméstico. Tem local que já não tem essa rotina, não tem esse hábito, então isso vai depender bastante. Mas via de regra, inclusive os nossos LIRAs, né, é importante falar dele, o LIRA é um levantamento que a gente faz para identificar qual que é a infestação de Aedes aegypti no município. E nesse levantamento ele mostra justamente isso para a gente. Quais são os recipientes que mais foram encontrados focos. E eu gostaria muito de destacar para a população de Montes Claros que os recipientes onde mais encontramos focos são esses recipientes que a gente chama de passíveis de remoção pelo próprio morador, ou seja, vasos de planta são os recordistas. Sim. Queria chamar a atenção para as bromélias, né? Quem tem bromélia em casa, as donas de casa me perdoem, mas elas são um problema de saúde pública para nós, tá? Então, quem tem sua bromélia, diariamente você vai lá e vire ela, né, de cabeça para baixo, porque elas acumulam água. E vasos de planta mesmo, né, nos pratinhos, são os recordistas. Atrás da geladeira é extremamente comum, né, naquela caixa atrás da geladeira, quando faz o degelo. Vasilhas de cachorro, né, vasilhas de água de cachorro. E quando a gente tem esse hábito, como eu disse, de reservar água, são criadouros em potenciais. Caixas d'água, tambores, né, que as pessoas juntam a água da chuva. Então, isso vai variar um pouquinho aí, a depender dessa cultura familiar, né, dos hábitos familiares. Mas tenham certeza, né, isso é fato. Todos, né, os locais onde mais se encontra foco são esses locais que são passíveis de remoção pelo próprio morador. Ele mesmo pode ir lá virar o pratinho de planta, ele mesmo pode ir lá virar a água do cachorro. Bem importante a gente colocar também que não é só a questão de ter água, a gente precisa lavar as paredes desse recipiente, porque os ovos do Aedes, eles são depositados na parede interna desse recipiente. Eu vou pegar um exemplo de um balde, para ficar mais didático.
Ele coloca esses ovos na parede interna do balde e, assim, pasmem, a resistência desse ovo, ela nos assusta. Ela pode durar até aproximadamente 450 dias. Nossa. Num ambiente sem água. Mais de um ano. Mais de um ano. Ele pode ficar ali esperando a água chegar para eclodir e nascer um mosquito. Nossa. Entende? Então é bem importante que a gente faça essa limpeza, esfregar mesmo com a bucha. A gente orienta isso, Sim. e o agente orienta isso quando ele vai em casa. Esfregue com a bucha para poder remover esse ovo, tá? Pra gente realmente retirar o ovo antes do mosquito, tá? Sim. Mas são esses recipientes os mais comuns. Ah, tá bom. Você citou sobre o Lira. Eu vi aqui que uma primeira pesquisa feita no início desse ano apontou 15% aqui das casas de Montes Claros tinham o foco do mosquito. E depois da segunda pesquisa, esse índice caiu para 3,6%. Né? O que se deve a essa queda? O que é importante para que esses números continuem caindo, né? Sim, nós temos que continuar derrubando esse índice aí, é o nosso objetivo. Sim. Primeiro eu vou falar um pouquinho dele, que é Sim. importante a população entender o que é o Lira. Né? Como eu disse já, é o levantamento rápido de infestação do Aedes. O que é isso? É uma pesquisa mesmo, né? A gente faz uma pesquisa de campo. Muitos moradores já devem ter, né, recebido um agente hoje, semana que vem ele recebe de novo, porque tem que fazer essa pesquisa do Lira. Parecida com o IBGE. Exatamente, ele vai na casa do morador e ele faz essa busca. Se ele achou ali um foco, um domicílio entrando ali na nossa estatística. Sim. E aí o que acontece? O que o Ministério preconiza? Né? Quais são os parâmetros aí regulamentados para esse Lira? Que o município que tem até 3,9, que tenha até 1, na verdade, vou fazer em ordem crescente aqui para ficar mais fácil, que até um índice de até 1%, certo, no município, significa que você está com baixo risco no município de desenvolvimento de epidemia, até 1%. De 1% até 3,9%, a gente tem um risco intermediário de desenvolvimento de uma epidemia para arbovirose. Acima de 3,9%, a gente tem um alto risco de desenvolvimento de epidemia. E aí você imagina, Montes Claros identificou em janeiro um índice de 15%. Altíssimo. Ou seja, muito alto. É bem importante a gente explicar isso para que a pessoa tenha noção do que significa 15%. É um índice altíssimo, né? Sim. Assim, medonho para quem trabalha na área e sabe, né, o significado disso. E aí, isso, é claro, se deve, né, em janeiro. Por que ele é tão alto em janeiro? É claro que isso se deve muito ao período chuvoso, certo? Se você tem ali um volume, né, muito maior de condições, né, de proliferação desse mosquito, ele vai se proliferar mais. Também a gente tem que atribuir isso à condição climática. É verão. E como que o Aedes tradicionalmente se reproduz? Em ambientes quentes e úmidos. Então ele precisa de calor e água. É justamente o verão, né? Então a gente começa aí de dezembro para janeiro, é onde ele começa a se proliferar com mais intensidade. Vou abrir um parênteses aqui e fechar rapidamente, que isso é o que é tradicionalmente registrado na literatura. Mas o Aedes, nos últimos anos, ele tem se adaptado de uma forma que nos assusta muito. Ele já chegou no sul do país, que é uma região fria, e ele tem mesmo se adaptado. A gente vem de uma época onde ele só se reproduzia em água limpa. Hoje ele se reproduz em qualquer tipo de água, tá? Então é importante colocar isso. Mas a gente tem esse aumento realmente no início do ano em função do período de verão. Sim. E da condição, né, do período chuvoso. Aí o que a gente faz? A gente faz 4 liras no decorrer do ano e o Lira, ele acaba sendo uma forma da gente monitorar isso, né? Uma pesquisa que a gente faz pra gente identificar, a gente enxergar como é que tá aí a infestação dele na cidade. Então a gente faz um em janeiro, aí o segundo que você falou, que foi 3,6, ele foi feito em maio, né? Então aí a gente já tinha finalizado mais ou menos o período chuvoso, uma condição climática, né? Temperaturas mais amenas. E é claro que a gente não pode deixar de falar das ações, que a gente intensifica muito nesse enfrentamento. Então elas têm um impacto muito importante, muito positivo também. Então a gente reduziu para 3,6 e a gente tem um terceiro Lira ainda, que eu acho que você não está com ele aí registrado, que foi realizado em agosto, que apontou para nós um índice de 2,3. Então ele ainda caiu um pouquinho mais.
Mas o que a gente quer realmente alcançar em Montes Claros é um índice assim, menor que 1, né? Que é ideal. Pra gente ficar confortável aí. Sim. Então, assim, pelo último de agosto que a gente ainda tem um risco intermediário, né? Muito importante colocar isso para a população. O Ministério da Saúde está alertando todo o país para novo surto, né, de arbovirose no país. Sim. Seja de dengue, seja de chikungunya, seja de zika, seja, né, que Deus nos livre, mas até febre amarela é um risco, porque também pode ser transmitida pelo Aedes. Sim. Tem outras doenças emergindo, né, como o Oropus, por exemplo, o Maiaro, tá? São Sim. doenças que, né, algumas são transmitidas diretas pelo Aedes, outras nem tanto, mas que também os mosquitos se proliferam na mesma condição do Aedes. Então, a gente tem alguns alertas sanitários aí por parte do Ministério e a gente está muito atenta a isso. Por isso que a gente está, né, tentando se antecipar aí com todas as forças nesse enfrentamento. É isso aí, pessoal. E lembrar que nós estamos realizando um LIRA essa semana, tá? Sim, Nós sim. estamos, na verdade, fizemos semana passada, estamos contabilizando e no sábado agora a gente pretende divulgar aí o 4º LIRA do município, pra gente ver isso aí. como que estamos. Isso aí, só aproveitar, convocar toda a população para cuidar de fato da sua casa, para que a gente possa atingir esse índice abaixo de 1% e ficar todo mundo seguro. Isso mesmo. A gente está quase encerrando aqui a nossa conversa. Uma dúvida, o CCZ faz algum tipo de trabalho educativo? Por exemplo, com crianças, escolas, palestras, alguma coisa nesse sentido? Faz sim. A gente precisa enaltecer esse trabalho, inclusive, né? Dentre todos os programas que eu falei com vocês, um dos programas importantíssimos do CCZ é um setor de educação e saúde que tem lá dentro. É um setor só para isso. E então ele fica realmente por conta de trabalhar com essa mobilização social. Uma das coisas que o próprio Ministério da Saúde está recomendando na atualidade, né? O município de Montes Claros teve a oportunidade de participar de um encontro nacional na última semana de outubro, né? Nós somos convidados para colocar a experiência de Montes Claros num cenário nacional e isso nos orgulhou muito, né? Como é que a gente está lidando com isso aqui? Fizemos, né? Participamos desse encontro com outros municípios, capitais brasileiras. E aí, o que é consenso, né, no Ministério da Saúde é isso. Uma das estratégias de enfrentamento, além disso, de coletar, de recolher inservível, de fazer eliminação de foco, de intensificação de visita domiciliar, o que eles chamam de interface com a sociedade. É justamente isso que a gente está fazendo, essa mobilização, é chamar a atenção do cidadão e essa educação mesmo, é levar a informação, olha, você precisa fazer isso, a cada 7 dias, se você não fizer, tem um mosquito novo, passível de contaminar sua família. Então a gente trabalha muito com isso. As escolas, elas são um local em potencial para a gente, né? Crianças, elas têm muito essa característica de levar informação para o seu grupo familiar. E a gente aproveita muito disso. Em Montes Claros, a gente tem uma parceria incrível com a Secretaria de Educação. Então, eles são grandes parceiros nossos nessa articulação, né, mobilizando aí a comunidade escolar e a comunidade acadêmica. A gente faz, inclusive, ações com as universidades, né, as faculdades do município. Mas é preciso e é uma ação que a gente realiza com muita intensidade também. Muito bom. Então, para a gente já encerrar, eu queria que você convocasse mais uma vez a população para participar do dia D. E pode deixar também, por favor, as mídias sociais do CCZ, caso o pessoal queira mais informações, queira seguir e aprender mais sobre o trabalho do CCZ. Tudo bem. Quero destacar para a população do Grande Santos Reis, e aí eu vou pedir a vocês, né, o pessoal aqui da Webterra, vai colocar a relação de bairros contemplados nessa região do que a gente está chamando de Grande Santos Reis. Tem muitos bairros nessa relação, tá? É muito grande, é muito extensa a região. Então, você que mora nesses bairros elencados aí, divulgados nas nossas mídias, coloque o seu inservível para fora na sexta-feira à noite, dia 10. No dia 11, nós passaremos recolhendo todo esse material. E participe conosco também dessa mobilização que nós iremos fazer. Nós faremos uma concentração grande na Praça do Bairro Dourado, na Rua Abel Sena, na Praça da Igreja do bairro. Faremos 2 blitz na região, lá no Santos Reis, no Todos os Santos. Participe conosco desse engajamento.
Todas as unidades de atenção primária à saúde estarão abertas nesse dia. Então, as equipes de saúde da família dessa região estarão abertas, fazendo ações, tentando envolver vocês, população de Montes Claros, nesse enfrentamento. Então, participe conosco, junte-se conosco nesse enfrentamento. Como eu disse, é impossível fazermos isso sozinhos. E nós temos, assim, grande parceria com a população. Montes Claros sempre responde ao nosso chamamento. E é com muito prazer, né, que a gente oferta isso para a população e com muita expectativa de que a gente tenha excelentes resultados. A prefeitura está mobilizada para que a gente não consiga, né, não enfrente aí, na verdade, uma situação como a gente viveu aí no início do ano. Vou deixar, né, as redes sociais da Secretaria de Saúde, é o @saudemoc. Né, lá a gente tem as pessoas que são responsáveis por fazer esse engajamento, tirar suas dúvidas. O telefone do CCZ, o 2211-4400, inclusive no dia, né, se tiver algum registro, alguma dúvida, pode ligar, a gente terá um plantão nesse telefone, no próprio sábado, inclusive. Estamos à inteira disposição. Né? E aí contamos muito com a população, agradecemos demais o espaço aqui para a gente fazer essa divulgação. Estamos à inteira população e dizer para todas as regiões, aguarde que vai chegar a sua vez, tá? É isso aí, pessoal, vamos todos nos unir junto com o CCZ no combate ao Aedes aegypti. Eu quero agradecer a Maria Clara Leles aqui pela presença, muito obrigado, estamos sempre à disposição. E a você que nos acompanha no nosso Webterra podcast, temos mais de 150 episódios. Além desse episódio, você pode acompanhar os outros também. Encerramos por aqui e até a próxima. O social também está no maior pique. A Prefeitura vai fazer a infraestrutura para a construção de 2.000 casas populares. E o Programa de Investimento no Cidadão vai reformar todos os CRAS e construir o Centro de Atividade do Idoso aqui, na Praça de Esportes. Qualidade de vida para a nossa gente. Mas não para por aí, tem mais novidades. Vamos ver?